tudo bem com vocês? Aqui é o Denis, advogado do escritório de advocacia Lucas Tubino, e hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana e um assunto novo. Será que cabe revisão na aposentadoria por invalidez? Eu vou te contar 2 segredos extremamente importantes e que é pouco falado por aí. Então fique de olho, assista até o final desse vídeo que nós vamos dar algumas dicas e mostrar as possibilidades do seu direito. Bom pessoal, já no início desse vídeo quero te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar o nosso vídeo e não se esqueçam, deixe aí os seus comentários, porque na medida do possível nós vamos respondendo as dúvidas e também deixe sugestões de vídeos. A gente quer saber de vocês quais vídeos são importantes e quais dúvidas a gente pode trazer aqui no nosso canal. Mas vamos lá, pegue aí o papel, uma caneta, vamos aprender um pouquinho sobre a aposentadoria por invalidez. Nós vamos comentar os critérios de cálculo dessa aposentadoria por invalidez. E ao final do vídeo eu vou te contar os 2 segredos importantes. E não passem para o final do vídeo porque precisa escutar desde o início, ouvir desde o início até o final para vocês entenderem como que funcionam esses 2 segredos. Vamos lá. Denis, o que é a aposentadoria por invalidez? Eu escuto um monte de gente falando sobre o que é a aposentadoria por invalidez. Eu recebo a aposentadoria por invalidez, mas eu não sei ao certo o que é esse benefício. Primeiramente, a aposentadoria por invalidez é um benefício pago pelo INSS, desde que vocês contribuam com o INSS, estejam na qualidade de segurado, ou também seja você um segurado urbano, como também os rurais. Os segurados especiais, aqueles que trabalham na roça, no sítio, também possuem o direito à aposentadoria por invalidez. Então esse benefício é um benefício pago pelo INSS em decorrência de uma incapacidade para o trabalho de maneira total e permanente. Então o primeiro critério para se conseguir a aposentadoria por invalidez é vocês demonstrarem que não conseguem trabalhar de jeito nenhum, seja em uma atividade urbana, seja em uma atividade rural, seja na atividade doméstica, se vocês são ali segurados facultativos. Mas não se esqueçam, para dar início a esse pedido administrativo, eu preciso lembrar que, e já sei ali em decorrência dos vídeos anteriores, que o INSS só paga benefício se você contribui com o INSS. Então não se esqueçam, para ter início ali, para dar início ao pedido de aposentadoria por invalidez, no mínimo deve haver 12 contribuições, que é a carência do benefício. Só que em algumas situações essa carência deixa de existir. Por exemplo, quando é uma questão acidentária, um acidente do trabalho ou uma doença ocupacional, ou quando se trata de uma das doenças que estão no rol lá da lei previdenciária que isentam a carência. Então prestem atenção. Só que isentar a carência, ou seja, não precisar contribuir por um período mínimo para o INSS, não quer dizer que você não precise ter a qualidade de segurado. Então a qualidade de segurado é estar contribuindo com o INSS ou estar no período de graça. Que o período de graça nada mais é que não estar contribuindo com o INSS, mas da última contribuição conta-se um prazo projetado de 12 até 36 meses em algumas situações. Eu posso fazer o meu pedido de aposentadoria por invalidez, o meu pedido de afastamento pelo INSS. Só que essas situações que eu acabei de explicar para vocês, que é não estar contribuindo com o INSS e ter a possibilidade de fazer um requerimento de benefício, não se esqueçam. Busquem o apoio de um profissional especializado, de um advogado previdenciário, para que ele avalie as suas condições, se cabe ou não o pedido de aposentadoria por invalidez quando não estou contribuindo com o INSS.
Feito essas premissas, feito essas considerações, a aposentadoria por invalidez também pode ser concedida de um pedido originário, ou seja, eu agendo uma perícia no INSS e o perito já me concede uma aposentadoria por invalidez, verificando o meu caso específico, como também em decorrência de algumas situações. Por exemplo, eu recebo um afastamento, um auxílio-doença por muito tempo do INSS. E aí o INSS agenda uma perícia de reabilitação profissional e constata que eu não consigo me reabilitar. Então, nesse caso, o benefício de auxílio-doença vai ser transformado em aposentadoria por invalidez. Essa é uma condição. Então, além da condição da concessão originária, ou seja, de pronto pelo perito do INSS, pode também haver a concessão, o reconhecimento da aposentadoria por invalidez quando eu recebo um benefício por incapacidade, um auxílio-doença por muito tempo e eu não consigo ser reabilitado. Beleza? Então essas são as considerações de como caracteriza o direito à aposentadoria por invalidez. Não se esqueçam que a aposentadoria por invalidez, esse nome é dado até 13/11/2019. Por que, Denis, até 13/11/2019? Porque todo mundo sabe que a partir do dia 13/11/2019 passaram ali a vigorar, a reger o sistema previdenciário, a reforma da Previdência Social, a emenda constitucional 103 de 2019. E aí passou a ser denominada, a ser chamado esse benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. E pessoal, mesmo que o nome seja aposentadoria por incapacidade permanente, a gente recebe muito cliente que tem a ideia de que esse benefício vai ser para sempre. Não, esse benefício ele também tem um caráter precário. Por quê? Vocês viram no vídeo anterior, então vai estar linkado aqui para vocês, sobre a perícia do pente fino. E lá nós explicamos que a cada 2 anos os benefícios por incapacidade são chamados para a perícia do pente fino. Então, o que acontece com a aposentadoria por invalidez? Ela também é chamada para a perícia de reavaliação, a perícia do pente fino. Então, só prestem atenção nos casos de isenção. Somente vai ser ali para sempre, entre aspas, para sempre, tá? Permanentemente, desde que você tenha mais de 60 anos de idade ou quando você consegue a conversão do auxílio-doença, do afastamento por auxílio-doença, quando você já tem 55 anos de idade e mais de 15 anos de auxílio-doença. Aí, nesses casos, são isentos de ser chamados para a revisão do pente fino. Então, tirem da mentalidade que a aposentadoria por invalidez é para sempre. Sabe por quê? Porque nesse próximo tópico que eu vou explicar para vocês, é como se consegue a aposentadoria por invalidez, eu vou abordar sobre os documentos. Então, quando vocês vão lá pedir no INSS a aposentadoria por invalidez, entram no sistema do Meu INSS e pedem ali uma perícia médica, existem ali a necessidade de juntar documentos pessoais, de juntar comprovante de endereço, de juntar a carteira de trabalho ou as contribuições que você faz pelo carnezinho. E o ponto importante é as documentações, são as documentações. E às vezes, quando os nossos clientes nos procuram e vocês também pensam, eu estou aposentado por invalidez, eu não vou mais passar em médico, eu não vou passar mais em médico. Tomem cuidado, mantenham a documentação médica de vocês atualizada. Isso vai ser importante porque o primeiro passo, além dos requisitos que eu expliquei no início desse vídeo, agora estou falando da perícia que é feita pelo INSS. Vocês vejam que no campo do sistema do Meu INSS não existe requerer aposentadoria por invalidez, existe requerer a perícia médica.
E é nessa perícia médica, seja para o auxílio-doença, que o perito do INSS também tem a necessidade e tem o dever de avaliar as suas condições clínicas, a sua doença, a sua incapacidade. Se caracteriza de uma incapacidade total e permanente, ele tem que te conceder a aposentadoria por invalidez. Só que lembrem, eu falei agora há pouco sobre os 2 segredos que esse vídeo eles nos traz. Então, eu vou daqui a pouquinho falar desses 2 segredos. Só que antes disso, eu preciso avisá-los que a aposentadoria por invalidez, tal qual o auxílio-doença e o auxílio-acidente, que são os benefícios por incapacidade, possuem naturezas. E essas naturezas, essas espécies, podem ser as comuns, sem relação com trabalho ou doença ocupacional, tá? E as de natureza acidentárias. Essas de natureza acidentárias, elas vão estar ali de encontro com um acidente do trabalho, caiu na empresa, se acidentou na empresa, alguma coisa aconteceu dentro da empresa, ou vocês ficaram doentes em decorrência do trabalho. Guardem essa informação. Doença ou acidente do trabalho me dá direito a uma aposentadoria por invalidez acidentária, enquanto existe a aposentadoria por invalidez comum, sem relação com o trabalho. Isso vai trazer um impacto na maneira de cálculo desse benefício. Por quê? Prestem atenção. Até 13/11/2019, a aposentadoria por invalidez era calculada da seguinte maneira. O INSS pega as contribuições, aquilo que você contribuiu a partir de 7 de 94 até a data de entrada de requerimento, exclui os 20% menores salários de contribuição, consideram ali os 80% maiores salários de contribuição. Independente se é uma aposentadoria por invalidez comum ou uma aposentadoria por invalidez acidentária, o valor dessa média de salário de benefício seria de 100%. Então não tem nenhum redutor nesse sentido. Agora, a partir do dia 13/11/2019, isso mudou drasticamente. E o que acontece agora, Denis, com o cálculo da aposentadoria por invalidez? Atualmente, o cálculo da aposentadoria por invalidez comum, ela é calculada da seguinte maneira. Ainda permanece de 7 de 94 até a data de entrada de requerimento, não exclui mais os 20% menores salários de contribuição, isso já traz um redutor aí no valor do benefício, e se esse segurado, ou se você que está aí assistindo o meu vídeo, ou você que conhece alguém, não trabalhou mais de 15 anos se for uma mulher, ou mais de 20 anos se for um homem, não é mais 100%, começa com 60%. Então nós temos um coeficiente da média desse valor de aposentadoria de 60%. Agora, se ultrapassou a mulher 15 anos de contribuição e o homem 20 anos de contribuição, a cada ano superado acrescenta mais 2%. Só que isso é muito difícil de acontecer, porque a realidade aqui dos segurados, segurados aqui do Brasil, não é contribuir mais que esse período aí. Então prestem atenção nesse ponto. Agora, Denis, na aposentadoria por invalidez acidentária, também começa com 60%? Não, gente. Na aposentadoria por invalidez acidentária, começa com 100%, entenderam? Então esse é um ponto muito drástico que nós temos de diferença entre um benefício e outro benefício da mesma espécie. A reforma da Previdência trouxe uma mudança muito intensa nesse benefício e é por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje para vocês, para informar a respeito da possibilidade que nós temos de discussão judicial. Mas aguardem aí. Agora, Denis, eu entendi esse cálculo, só que me dê um exemplo. Vamos lá. Vamos supor que João ele tem um câncer em um estágio avançado e ele não consegue trabalhar de jeito nenhum. Então, João tem uma doença que está incapacitando ele para o trabalho e para a vida doméstica e ele não consegue trabalhar de jeito nenhum.
Se a gente for avaliar o tempo de contribuição de João, ele tem 10 anos de tempo de contribuição. E ele pediu a aposentadoria por invalidez dele agora em 2021. Vamos supor que em 2021 ele pediu a aposentadoria dele. Quando nós vamos fazer o cálculo, João tinha uma média de contribuição de 7,94 até a DER, ele tinha uma média de R$ 2.650. Se a gente for aplicar o valor de 60% sobre essa média de R$ 2.950, R$ 2.650, o valor da aposentadoria por invalidez dele vai girar em torno de R$ 1.560, R$ 1.600. Entenderam? Agora, prestaram atenção que esse câncer que está em um estágio avançado não tem relação com o trabalho, por isso que só tem ali sobre a média de salário de benefício os 60%, porque ele só tem 10 anos de tempo de contribuição e ele pediu agora em 2021 quando está valendo as regras novas. Agora suponhamos que João tem esse câncer e esse câncer que está em um estágio avançado, ele não trabalha e não consegue trabalhar de jeito nenhum, foi adquirido em decorrência do trabalho. Ele estava exposto a um produto químico cancerígeno. E João, então, nessa média de R$ 2.650 que ele tem, ele vai ter a aplicação de 100%. Então não vai ter nenhum redutor no valor da aposentadoria por invalidez dele. Então viram a diferença, a discrepância entre os cálculos dessa aposentadoria por invalidez? Então, os dois segredinhos que eu quero te contar primeiro, vejam se a aposentadoria por invalidez de vocês não deve ali ser a natureza comum, deve ser a natureza acidentária, tá? Agora, Denis, não tem relação com o trabalho de jeito nenhum. Não tem ali, não é uma doença do trabalho, não é um acidente do trabalho que me tornou incapacitado total e permanente. Não tem nada a ver. Cabe ainda algum tipo de revisão? Pessoal, existe uma discussão judicial apenas para que haja a mudança do valor desse benefício. Por quê? Porque nesse ponto a emenda constitucional, a reforma da Previdência é inconstitucional, porque nós temos dois valores ali de benefícios da mesma ordem de maneira diferente. E a Constituição prega que não pode haver essa redução. Isso, gente, somente na Justiça pode dar o início da discussão. Lembrem que esse processo de revisão não vai avaliar a sua condição clínica, vai avaliar apenas o valor desse benefício. Então não é para ficar com receio, eu vou entrar com uma revisão na Justiça e vão avaliar ali a minha incapacidade. Não, é apenas abordar essa inconstitucionalidade. Lógico que quando eu estiver falando de uma revisão para caracterizar a natureza acidentária, aí sim tem uma análise de todo o conjunto do benefício dentro da Justiça. Mas é sempre importante procurar o apoio do advogado previdenciário, seja ele presencial aí na sua cidade, seja ele à distância. Nós temos um vídeo aqui sobre as vantagens do advogado online. Então, pessoal, os dois segredinhos estão contados aí para vocês: a natureza acidentária do benefício e a inconstitucionalidade do cálculo dessa aposentadoria por invalidez. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, deixa aí seu joinha. Vamos aí fortalecer o entendimento do direito previdenciário. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Um abraço e até mais!